Estamos aqui para a pré-estreia do curta-metragem Haitianas, um projeto selecionado pelo edital PROAC 32/2019, da proponente cineasta Fernanda Viana. Depois, após a exibição do curta-metragem, nós vamos ter um bate-papo aqui com a cineasta, com a Rafaela, que é pesquisadora do assunto e muito conhecedora também, e com a Chantal, que foi uma das haitianas entrevistadas no filme. Já quero agradecer a presença de todos, boa sessão, e na volta a gente conversa mais um pouco. Eu sou Janice Castro, produtora executiva do filme. Vamos ao filme? Mwen genyen yon avokat, mwen genyen yon defanse, mwen genyen yon jij de pe, nan li se Jésus-Christ, nan li se Jésus-Christ. Li pap jam abandonne, li pap jam lese nan wout, li pap jam lese mwen sel. Mem le tout bagay vi noa, mem lem pa wè devan, mem lem pa wè deye, Jésus pap jam lage. Essa foto aqui é o foto do meu casamento, né? Eu amo ele muito, né? Mesmo que hoje eu sou viúva pelo meu esposo, só para mim, cada vez que eu olhei essa foto, eu continuo a agradecer a Deus, porque esse daqui é uma aliança que é muito importante, primeiramente com Deus, né? Porque o casamento, a verdade, não vem do ser humano, é uma coisa que vem de Deus. Por isso, se a gente já vê lá no Gênesis, a Bíblia mesmo fala, os filhos têm que deixar mãe e pai, os homens e a mulher para casar e para ficar só umas duas. Hoje eu tô só porque a verdade foi pelo meu esposo, né? Só eu amo muito esse foto. Cada vez que eu olhei esse foto, eu agradeço muito a Deus porque ele fez muitas coisas na minha vida, né? Mesmo o meu esposo não está vivo, só agradecer a ele por isso. Eu cheguei aqui no Brasil, a primeira parte eu sofri muito, né? Porque a primeira vez cheguei lá, era uma casa, uma família haitiana que me recebeu, né? Só todo mundo trabalha, não sabe nada. Eu não sei como que sair, né? Para falar, para fazer nada, né? E só uma coisa, eu abro um pouco o espanhol, quando eu cheguei aqui, até eu esqueci agora, né? Eu comecei a sair na rua uma semana, falei, nossa, ficar em casa assim, não tem ninguém para ajudar, como que eu vou fazer? Exatamente. Aí eu comecei a sair para a rua, quando eu cheguei na porta do restaurante, do mercado, eu falei, aí as pessoas me respondem. Eu falei, então eles entendem o que eu falo. Espanhol. Espanhol. Ai, é muito importante, né? Porque é tudo muito diferente, né? Começando pela língua portuguesa. A língua portuguesa é muito difícil, então eles aprenderem a mais do que falar, mas escrever, né? Porque eles vão ter que assinar documento, vão ter que ler, vão ter que entender o que está sendo, né, dito. Eu sou tão humanas, né? Então, para mim, eu vou puxar sardinha para minha área, porque é muito importante eles terem noção da sociedade que eles vivem, da história do país que eles vivem, né? Quel sauveur merveilleux je possède,
il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente, il cède pour mourir sur les fameux bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Banana terra, cru, porque quando a gente assim é verde, aqui se chama banana terra cru, sem gás. A gente sempre descasca a banana e para fritar é bem fácil, é rapidinho. É para colocar no óleo bem quentinho. A gente corta a banana. E também, agora a gente vai colocar no óleo. A gente põe no óleo. E quando a banana fica cozida, a gente só vai tirar menos de 2 minutinhos, vai ficar cozido, a gente vai tirar. E esse, para pesar um pouco a banana, se a gente gostar a banana com sal normal, você faz um pouco de água com sal junto para passar a banana. Depois frita de novo. Se a gente não quer assim, quer só fritar e colocar sal por cima, a gente frita e coloca sal por cima. Mais rápido é fritar sem sal, depois colocar sal por cima. Agora, a gente só pega a banana. Deixa eu pegar a banana, porque tá muito quente. E só faz assim. E depois a gente vai fritar a banana para ficar normal para a gente comer. A gente fez um curso de culinário aqui no Brasil, gastronomia, e agora a gente está fazendo um curso de cabeleireiro. Não sei, para frente, só Deus que sabe. E você gostaria de estudar alguma coisa a mais? Sim. Acho que a gente vai estudar mais. Cada momento que a gente tem possibilidade para estudar, a gente vai estudar, trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. Porque essa oportunidade a gente encontrou aqui no Brasil, lá não consegui fazer assim, estudar e trabalhar. Bueno, trabalho, tu sobre esse lima fé. Même si diable a pergunté, m'a prêté na présence ou télé Moïse, littéraire ici.
tant pour faire me réussir. Mas eu acho que não vai dar. Só o meu primo que estava atendendo algumas coisas para ele vem, eu acho. Ele conseguiu para meu sobrinho, para ele vir lá para pegar, conseguir o visto, depois ele vai vir para ver se conseguir para meu filho. Mas se não consegue, não sei como ele vai vir para cá. Mas eu tenho que trazer ele para cá. Eu falo com ele desde janeiro. Porque ele fica me cobrando, aí eu castiguei ele e não falo com ele mais. Porque ele fala, você não é minha mãe, a mãe tem que ficar com o filho. Você me deixou com minha irmã, você não sabe nada de mim. Aí não quer ir para a escola mais. Não sei se ele está aí, mas deixa eu estar falando com ele, ele fala, eu não vou, ele não vai mais. Ainda bem, né, que ele pediu muito. 1 de dezembro, ele me pediu um chinelo. Eu mandei $50 para ele. No mesmo dezembro, ele me pediu o tênis, mas eu perguntei qual marca ele queria. Ele falou Balenciaga. Quando eu fui ver, esse tênis está R$7.000. Aí eu falei, meu filho, ele tem que trabalhar 7 meses sem comer, sem pagar conta para conseguir esse dinheiro. Não vai dar. Nossa, ele ficou bravo comigo. Aí eu tenho mãe, não consegui comprar um tênis para um filho, mas é muito caro. Eu falei, esse mesmo você quer? Ele falou, sim. Aí eu não mando. E assim, a questão do filho, né? Fica para trás. Tem que ficar. Porque não consegue trazer todo mundo. Então, essa separação, né, das crianças pequenas, essa separação familiar aí da mãe e da criança, a gente que não vive isso, né, fica bastante sensibilizado. Mas é incrível como eles têm que sustentar a vida aqui e mandar as remessas para poder sustentar lá, sabe? É incrível como eles conseguem. É uma nacionalidade assim de muita persistência, de muita determinação. A grande maioria. Então, se colocasse em 100%, 95% é muito batalhador mesmo. E não é de esmorecer fácil. Só na igreja o Balão Gelado foi, eu mais gostei que essa igreja, porque eles estão muito complicados. Porque eles não deixam alguém que está na igreja sair na rua. Por exemplo, eu gosto louva, eu gosto canta na igreja, mas eles não deixam porque eu ando de calça. Eu gosto de andar de calça. Aí eu uso cabelo falso, eles não deixam, ele não quer brinco, eles não deixam. Mas o Balão Gelado, eu fui com calça social normal, lá não pode não. Não pode andar na rua com calça. Porque eles, na verdade, eu falei, eles não gostam de mim por isso. Aí se eu falei, eu quero falar na igreja, eu quero cantar, eles não vão me deixar. Ele fala, não, você não pode, porque você está andando na rua com calça. O meu sonho é ter uma casa própria, porque eu estou com 5 anos, está pagando um aluguel muito caro. Ou o aluguel pagar mais barato aqui é R$500. Junta com água e luz, mas eu estou pagando aqui R$900. Mas 250 junto com as contas. Mas antigamente o meu marido não trabalha, se eu que trabalho, tem que... Às vezes eu nem consegui estar catando centavos para comprar 1 quilo de arroz, é difícil. Mas se tem uma casa própria, vai ter conseguir guardar dinheiro. Mas eu guardava, antes de eu casada. Já foi mandar tudo lá para meu filho, já não dá para guardar nada. Meu sonho é ter uma casa. Même si bagayo paraît noir, pas pressé, tant Jésus, il là pour l'aider, il pas jamais la guerre.
Puis son ami qui s'en pareil. Li kon problème, nous chakila, ou mettre tani, la vie ni délivrer. Pas pressé, amis, pas pressé, Jésus va aider, lui va aider, ou te mettre dans problème, lui va prendre soin, Então, a gente vai bater um papo com as meninas, né? E depois nós vamos abrir para perguntas. Então, vocês já vão anotando aí para fazer a pergunta, tá bom? Para fazer as perguntas. Então, vou chamar a primeira Fernanda. Olá, Fernanda. Vamos chamar também a Chantal. Olá, Chantal. E agora a Rafaela. Boa noite. Que filme sensível, né, gente? Fernanda, então, a primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre você, né? O pessoal te conhecer melhor, quem não conhece ainda. Depois eu chamo a Chantal, fala também o nome dela, onde ela está residindo agora. E depois eu chamo a Rafaela, tá bem? Para se apresentar. Depois eu entro com algumas perguntas. Tá certo? Então é com você, Fernanda. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigada pelo interesse em conhecer mais sobre esse documentário, sobre essas personagens, sobre haitianas, mulheres haitianas em Campinas. Meu nome é Fernanda Viana, eu sou diretora, minha primeira direção, e sou produtora também. Então, está sendo uma experiência nova para mim de direção, e daqui a pouco eu conto mais um pouco para vocês sobre essa experiência. Chantal, fala seu nome. Olá, pessoal. Meu nome é Chantal Paus. Eu sou feliz porque quando conheci mais pessoas, para mim, minha família aumentou. Quando eu conheci vocês, o Fernanda, para mim, ela faz parte da minha família, porque minha família tudo está lá. Quando eu conheci mais alguém para conversar, para mim, ela é minha família, tudo vocês também eu conheço hoje, vocês também fazem parte da minha família. Muito obrigada, então. Agora, a Rafaela. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite para falar desse tema que eu sou apaixonada. Eu sou a Rafaela Techeberi, eu tenho um mestrado em antropologia social que abordou a temática de mulheres haitianas também no interior de São Paulo. Então, na hora que a Fernanda veio perguntar sobre o tema, para trazer também imagens, assim, casou brilhantemente com tudo que eu senti, estando com as mulheres que eu conheci também. Então, estou aqui para falar um pouquinho mais e para agregar também nesse documentário muito bonito. Obrigada. Então, vamos começar com a Fernanda. Fernanda, conta para a gente aí da sua experiência com esse filme, né, que aconteceu num período tão crítico aí, tão difícil. Bom, fala tudo que você puder falar, porque tem muita gente interessada aí no assunto, viu? Obrigada, Janice. Primeiro de tudo, eu queria agradecer ao PROAC, que nós ganhamos o edital do Prêmio Estímulo à Produção de Curta-Metragens, agradecer à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que sem eles não seria possível a gente realizar esse filme, né? Queria agradecer de novo a presença de todos que estão aqui assistindo, agradecer os membros da equipe que participaram na gravação do filme, tanto na
produção, na pré-produção, na pós-produção, as entrevistadas, essas haitianas incríveis que eu conheci, todos que ajudaram diretamente, indiretamente, né, no filme, todos os haitianos e haitianas que eu conheci, que eu conversei, que eu aprendi muito sobre vários aspectos relacionados à imigração de haitianos no Brasil, em Campinas. E também agradecer ao César e ao Bruno que estão fazendo essa transmissão ao vivo agora. Obrigada a todos. Então, falar um pouquinho sobre mim, sobre essa experiência, essa novidade, né, como eu falei. Meu nome é Fernanda, eu sou carioca, eu moro em Campinas há 5 anos, eu sou mãe do Joaquim, sou companheiro do Danilo, e sou professora de inglês, desde os 19 anos. Então, desde que eu comecei a dar aula, eu sempre tive muito interesse em línguas, em literatura, em histórias, em culturas diferentes, e daí também surgiu o meu interesse por cinema, por documentários, em contar histórias de pessoas, de culturas, enfim, personagens, né? Filmes, documentários com personagens, conhecer a história de pessoas. Mas eu sempre trabalhei como produtora, nunca tive muita oportunidade de atuar como diretora. Mas o interesse em contar essa história é antigo. Em 2014, 15, eu ainda morava no Rio, e eu morava do lado da Caritas, que presta assistência a refugiados e a imigrantes no Rio de Janeiro. Morava do lado, e foi uma época que estava tendo muita chegada de solicitantes de refúgio e refugiados da Síria e do Congo, por questões de guerra civil. Isso me chamou a atenção, por eu estar ali, eu vi aquela movimentação, e aí eu comecei a me interessar pelo tema de refugiados e imigrantes, né? O que faz uma pessoa precisar sair da sua terra natal, muitas vezes abandonar tudo, para procurar um lugar seguro para morar, né? Porque é diferente da pessoa que decide se mudar e da pessoa que precisa se mudar por algum motivo, seja de guerra, seja de alguma questão política. E aí eu comecei também a focar essa pesquisa em mulheres, porque aí também eu pensei, não, então vamos ver o lado das mulheres, né? Que muitas vezes também as mulheres acabam vindo ou sozinhas, ou os homens vêm primeiro, então como que é essa questão também de a separação da família? E aí comecei a pesquisar, comecei a conversar com uma refugiada venezuelana, uma colombiana, mas em 2017, por questões pessoais, eu me mudei para Campinas. E aí, então, desisti da pesquisa lá, então vamos focar na pesquisa em Campinas. E aí fiz contato com o Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida, em Campinas, dentro da Secretaria de Assistência Social e Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, para saber como que era essa realidade de imigrantes e refugiados em Campinas, que é bem diferente do Rio de Janeiro. E aí eu conheci a RAIR, que é a Rede de Apoio ao Imigrante e de Refugiados. E aí eu comecei a atuar como voluntária, comecei a conhecer um pouco mais e descobri que, nesse período, em 2017, tinha muito mais haitianas e haitianos do que outra nacionalidade em Campinas. E aí eu decidi também focar em mulheres haitianas. E por quê? Né? Porque havia esse número grande. Aí tem as questões, né, de por que nesse período ter esse boom de haitianos aqui, e fui aprofundando a pesquisa. E escrevi o projeto, submeti ao PROAC, em 2019 a gente foi contemplado. E aí 2020 seria o ano da pesquisa mais a fundo, da filmagem. A gente começou o primeiro contato com as entrevistadas no comecinho do ano, mas com a pandemia realmente não teve como, não tinha condição, né? Ainda mais no começo, que tudo era novidade, da pandemia do coronavírus. E aí o PROAC prorrogou o prazo, né? A gente foi um ano muito tenso para todos, né? Não tinha como gravar nada, mas aí com essa prorrogação em 2021 eu consegui voltar a essa pesquisa e tentar ir mais a fundo em conhecer essas personagens, né? Essas mulheres haitianas. O que também não foi fácil, porque
apesar de, né, sendo a minha primeira experiência com documentário, né, então também eu tinha essas questões de também passar por essa experiência, aprender com isso e como conduzir, né, uma entrevista, um documentário, por ser novidade para mim. E como que você consegue criar laços com pessoas usando máscara, usando aquela viseira de acrílico, com distanciamento social. Então, foi uma pesquisa não tão fácil, não foi tão tranquila, né, pelas questões da pandemia, mas conseguimos. Então, apesar dessa dificuldade, a dificuldade de aproximação, de uma interação maior com elas, a gente conseguiu, né, chegar em algumas personagens que também, por questões de disponibilidade, por questões diversas, algumas a gente não conseguiu gravar, não fomos adiante, e aí, no fim, ficamos com a Marie, a Chantal e a Norélia. Hoje, pensando, né, eu gostaria muito que fosse um longa-metragem, né, contar muito mais sobre a história delas, e quem sabe das outras também. Mas pelas questões do edital, da limitação do tempo, porque no edital a gente tem que entregar um filme de 15 minutos, e hoje eu penso, nossa, 15 minutos, contar 3 histórias em 15 minutos, que loucura. Conseguimos, né, um pouquinho de cada, mas seria muito interessante se conseguisse ser um filme mais longo, com uma duração do tempo também, não só do filme em si, mas que tivesse mais tempo de cada situação, de cada fala, de cada momento de cada personagem. E aí foi muito difícil escolher o que contar de cada uma, porque a gente tinha a primeira versão que eu pensei, né, que eu montei, tinha 38 minutos. Falei, nossa, eu tenho que cortar mais da metade. Como que eu faço? O que entra, o que não entra? Que parte que vale a pena entrar, que parte que não? Então, foi um trabalho bem difícil, por isso, por ter tanta coisa bonita para contar e ter que escolher o que entrar e o que não entrar. E eu tinha a ideia de talvez trabalhar um tema somente, que todas elas falassem sobre um tema, mas eu percebi que, tendo o louvor em comum entre as 3, e é muito forte, eu fico sempre emocionada quando eu revejo elas cantando, eu fico sempre emocionada, é muito forte. Essa ligação que elas têm com a igreja, com a música, todas elas gostam muito de cantar, então eu achei que isso seria interessante de ser o ponto de ligação entre as 3. E abordar um pouco de cada tema. Então a gente fala um pouco de família, de trabalho, de estudos, de religião, de dinheiro, das remessas que enviam para o Haiti, aspectos culturais, diferenças entre os 2 países, aprendizado do português, e aí, que aí no fim acaba sendo um pouco uma visão geral sobre os temas, mas com a particularidade de cada uma, né? Então são haitianas, mas aí qual a particularidade da Marie Oliane, qual a particularidade da Chantal e da Norélia. Então eu achei que ficou interessante, dentro do possível, da limitação do tempo, dos vários empecilhos que a gente foi encontrando no caminho, né? Essa foi a melhor solução que a gente encontrou. E a ideia era justamente também isso, né? Dar mais visibilidade a mulheres negras, imigrantes, quais são as dificuldades, as expectativas, necessidades, que tiveram que sair do seu país, aprender uma nova língua, batalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, se virar num novo país, estudar, trabalhar, para conseguir melhores oportunidades na vida, né? Então, foi um pouco isso que a gente quis com esse filme, né? Espero que tenham gostado. E é isso. Se tiverem perguntas, podem mandar por aqui e a gente vai conversando. Aí agora eu queria pedir para a Chantal falar um pouquinho sobre a sua experiência, né, como foi participar do filme, falar sobre a sua vida, questões delicadas suas, né? Como foi isso para você? Se puder falar um pouquinho para a gente. Obrigada.
Boa noite de novo. Para mim é uma oportunidade muito forte. Para mim, eu não conhecia antigamente a fé. Fernanda foi minha amiga Adeline. Aí tem um dia ela me ligou, acho até eu quero convidar você para fazer uma coisa para mim, porque eu estou grávida, não consigo fazer. Aí eu falei que ele era me falar sobre aqui, é o filme da Fernanda. Aí eu falei, estava muito difícil, que eu não tenho um folga fixo no trabalho, cada dia eu estou marcando com a Fernanda, vilou. No dia eu consegui, estava muito difícil, porque estava chovendo muito para bastante, mas nós conseguimos fazer. Para mim, eu gostei. No mesmo dia também ela me fala sobre esse bate-papo. Aí eu não consegui falar não, porque eu gostei. Eu gostei de fazer isso, porque para mim é melhor. Nós vai conhecer, nós tá aqui, não tem família, não tem ninguém. Aí se deu, vai conhecer mais pessoas, vai ser bom para mim, porque a Adeline que me convidou nesse filme, ela conhece muito brasileiro, mas eu não. Aí, cada vez, cada dia, eu tô conhecendo um é melhor para mim. Mas eu não vou falar muito, mas se vocês querem fazer as perguntas, vai ser melhor para mim responder. É isso. Desculpa, meu filho tá fazendo muito barulho aqui. Rafaela, então agora você, por favor, fala um pouquinho das tuas pesquisas, não é? Você, desde da graduação, já tinha interesse nesse tema, passou pelo mestrado, agora está no doutoramento e continua apaixonada pelo tema, pelo que a gente percebe, não é? Não, para mim sempre foi um tema que me tocou muito, assim, não sei se por conta de histórias de família e tal, mas na graduação eu tive a grande prazer de conhecer meus amigos que também eram graduandos na época, né? E foi muito interessante ter o contato com uma outra cultura, assim, tão profundamente, essa primeira cultura ser haitiana, assim. Hoje em dia eu não trabalho focada somente na cultura haitiana, somente nas relações haitianas, mas, assim, eu aprendi muito sobre respeito, sobre luta, sobre força e principalmente fé, assim. Eu acho que fé me emocionou muito a Fernanda trazer o louvor no início, porque essa fé, mais uma fé com alegria, com potência, assim, para mim é especial, assim. Então, eu comecei essa pesquisa, as minhas pesquisas, né, em 2011, no mestrado que eu comecei em 2014, o meu tempo em contato com as haitianas foi entre 2015 e 2016, assim, que eu tive a experiência de estar junto delas, de fazer entrevistas, de conversar mesmo, sentar na calçada e papear, aprender a fazer fritai, que é uma delícia, virou um dos meus pratos favoritos, assim, que eu hoje em dia preparo para mim, sempre que eu vejo uma banana da terra verde, eu saio correndo, porque eu preciso fazer, assim, e foi um momento também de muita tensão, assim, do deslocamento, assim, então, essa perseverança e essa realmente me inspiram até hoje. Hoje em dia tenho contato com outros imigrantes de outras nacionalidades, mas de ter batido esse papo, de ter ficado muito na cozinha com o pessoal, assim, e tudo mais, com as meninas, eu resolvi estudar alimentação, restaurantes de imigrantes, negócios de imigrantes, com foco na gastronomia, justamente por isso, assim, porque eu acho que fala sobre permanência, fala sobre estar junto. E, assim, eu foquei em trabalhar com as mulheres haitianas, porque naquela época havia uma dificuldade de língua muito grande,
Então, muitas das falas que eu ouvia eram masculinas. Então, a imigração daquela época era... se falava muito dos homens, assim, de demandas masculinas, assim. Então, eu achei fundamental, assim, todas as linhas, eu achei isso incrível, assim, que a Fernanda abordou linhas também que, na minha pesquisa, foram essenciais, como a maternidade transnacional, como se fazer presente na vida dos filhos, como se fazer presente na vida dos amigos e dos parentes, não só através das remessas, mas das fotos, das lembranças, das conversas, das trocas, assim. Então, é isso mais ou menos. Estou aqui super à disposição para papear sobre essa nacionalidade que tem muita coisa, e não só sobre isso, mas pelas mulheres maravilhosas. E Chantal me adiciona, me acha. Elas são muito afetivas, né, Rafaela? Pelo que a gente viu, elas são muito afetivas, e a comida também o preparar a alimentação, para elas é um ritual, é uma coisa especial, também está ligado ao afeto, né? É muito bacana isso. Fernanda, você me diz uma coisa, as 3 entrevistadas se conhecem? Eu não tenho certeza se todas se conhecem exatamente. Eu sei que em algum momento já moraram no mesmo lugar, na mesma ocupação. É uma ocupação aqui na Vila Lúcia, na região aqui de Barão Geraldo. Eu não tenho certeza se a Chantal morou lá. Eu sei que a Chantal veio por intermédio de uma outra pessoa, né, a Iveline, que eu ia entrevistar, mas ela estava grávida e estava uma gravidez de risco e a gente não conseguiu fazer a filmagem com ela. E como é na mesma região, eu sei que acabam se conhecendo, mas ter certeza absoluta que... Não sei se a Maria Oliane conhece a Chantal. Chantal pode responder. E a Norélia. A José Maria Teodoro fez uma pergunta interessante. Se elas seguem a mesma igreja. Todas são evangélicas e todas seguem a mesma igreja ou não? Você saberia dizer? A Chantal pode responder. Ela até fala um pouco disso no filme. Se quiser comentar, Chantal. A Marie não, ela não sei onde ela foi na igreja, mas a outra mulher, Norélia, nós estamos na mesma igreja. Mas eu conheci ela desde o primeiro dia eu vim para cá, a Marie. Que quando eu consegui o trabalho no Shopping Dom Pedro, ela trabalhava também. Você veio direto para Campinas, Chantal? Sim. Direto para Campinas. Nós estamos aqui recebendo bastante... Janice, só para complementar, assim, todas são da igreja evangélica, mas a Chantal tem a experiência, ela frequentou uma igreja e agora frequenta outra, né? Que eu saiba, a Maria Oliane frequenta uma em outro bairro, e a Chantal e a Norélia são da mesma igreja. Estão perguntando também de onde a Chantal é, de onde você é, Chantal? Eu sou haitiana. Sim, mas de que local? É Porto Príncipe. Ah, sim. Rafaela. Oi. Você podia falar alguma coisa sobre alimentação, então, que a alimentação está tão ligada a afeto, já que você está pesquisando agora, né? Eu queria só perguntar também para a Fernanda em que momento que ela chegou no louvor, assim, na entrevista, porque eu sei que é uma coisa que rola da gente conversar e ouvir, trocar, mas não é sempre assim tão claras. Então, a alimentação, eu acho que, assim, desde criança, né, a gente, é um assunto sensível, porque quando a gente vai falar sobre imigração, fala sobre as necessidades, o que você precisa quando você é recebido no Brasil, e vão lá e te dão uma cesta básica. Do que dessa cesta básica se aproveita para cada um?
para cada pessoa, né? Eu estava com uma amiga do Congo e ela falou assim, Rafa, eu não preparava metade do que chegava para mim. E meu filho, nessas coisas de tá sempre não ter um ponto fixo, um lugar fixo, ele cresceu comendo papinhas, e assim, é realmente muito sensível, assim, de como você modela, porque agora que a criança dela tá maior, como que ele não come todas as coisas que ela agora tem acesso para preparar do Congo, assim. Então, foi uma coisa muito sensível, porque assim, eu lembro que era uma grande, em 2015, assim, era muito difícil de achar os produtos, então, quando a gente encontrava alguma coisa, eu encontrava uma delas, a gente, olha, tem uma banana da terra, vamos sentar e vamos fritar aqui e tal, era uma época que, assim, muitas delas estavam desempregadas, então a gente conseguia passar a tarde conversando, e é isso, tinha toda essa troca de afeto, esse cuidado, esse estar junto por conta da comida, o bouillon também, que é um prato preparado de sábado, para você receber os seus amigos, para você... se você passar na casa de alguém, você vai tomar um pouco de bouillon, independente do clima que estiver fazendo, e cada um tem o seu, cada um tem sua receita, cada canto do Haiti também tem o seu. Então, e foi um meio de estar junto, assim, e estar junto das mulheres, porque é isso. Com os homens, na graduação eu pesquisei mais com os homens, assim. Eu não tive essa mesma experiência, essa mesma oportunidade. E com as mulheres era, Rafa, ó, de final de semana, tal, ó, você tá aqui com a gente, mas a gente tá fazendo outras coisas também, incluindo cuidar dos bebês e cuidar da cozinha, cuidar da comida, cuidar das pessoas, né? Então, para mim, esse tema continua muito universal, transversal e comunica, assim. E eu acho que é isso, você apresenta, que a Norélia fez, de apresentar um pouco do Haiti através de um sabor, assim, e de um preparo que normalmente a gente não faz, assim. E agora sempre tem um pedacinho do Haiti comigo, e isso para mim que está no meu caderno de receitas, então isso para mim é fundamental, assim. E eu queria perguntar para a Chantal também qual que é o preparo que finalmente ela ficou feliz de trazer aqui para o Brasil, falou assim, ai, finalmente eu posso comer isso, assim, então são essas mesmo. Como assim, se uma comida eu sabe fazer? Pra mim, uma comida que você gostava de fazer lá, e aqui foi muito difícil de você fazer, e quando você conseguiu preparar, você falou assim, que bom, eu tô comendo isso de novo, assim, que você tava com saudade. Mas não, eu não tô com saudade não, porque já acostumei com as comidas aqui. Às vezes o meu marido, quando ele faz comida, ele faz do jeito ele sabe fazer lá, mas eu só fazer comida brasileira agora. Tem mais duas perguntas aqui para o Chantal. Qual que é a maior dificuldade que você sente aqui no nosso país? E também estão querendo saber a origem do seu nome, porque acharam sonoro, diferente. Meu nome, você sabe? O sobrenome eu não sabe, mas meu nome é meu pai que escolheu, porque meu nome significa pedra e canta. Mas o sobrenome não sei, mas o nome eu sabe. Mas experiência eu puxei no é o sobrenome meu marido. Sobrenome, não sei como significa o nome dele. E sobre a dificuldade aqui no Brasil, que você acha mais difícil? Eu não acho nada difícil para mim aqui, não. Parece que já está bem adaptada, né? Só mesmo dos amigos, né? Você falou no começo que você gosta e quer mais amigos, não é? Sim. Fernanda,
Fala um pouquinho aí de em quantos dias que vocês filmaram, né? E, Sim. Eu vou responder também o que a Rafa perguntou sobre como que eu cheguei no louvor, né? é interessante. Sim, A pergunta. desde o começo eu sempre pensei em abordar questões culturais. Que aspectos culturais são diferentes do Haiti e no Brasil? Como que eu poderia mostrar isso? Seja na culinária, seja na música, seja na dança, seja na decoração da casa. Então eu fui pesquisando em relação a isso para ver o que eu achava que seria diferente ou que chamaria atenção e que poderia ser interessante para o filme. E em algum momento todas elas falaram que gostavam de cantar, e eu não sabia ainda que era um louvor. Eu achava que era só qualquer tipo de música. Aí eu fui mais a fundo, né, para justamente descobrir. Então, tá, que tipo de música é? É música brasileira? E aí eu cheguei no louvor. E repito, toda vez que eu ouço elas cantando, eu fico emocionada, é muito bonito. Todas têm uma voz muito potente, cantam com muito amor mesmo, com muita fé também. Então, isso me tocou muito e eu achei que casou bem assim no filme de trazer essa sensibilidade, de trazer esse aspecto comum entre elas. E você perguntou outra coisa, desculpa, Janice. O Maurício estava perguntando como que você pretende divulgar o filme. O Maurício Squarize quer saber como que você pretende divulgar o filme. Sim, obrigada, Maurício, pela pergunta. A ideia, a princípio, é enviar o filme para mostras de cinema, festivais de cinema, para que o filme circule e que gere esse bate-papo, porque o interessante é que as pessoas vejam e que conversem sobre o filme, sobre a questão, sobre a temática, ou sobre a estrutura do filme em si, e também cineclubes, porque eu gosto muito também da ideia do cineclube, que é o filme estar livre, disponível, que as pessoas possam assistir e também gerar esse bate-papo. Ter os convidados, pessoas interessadas, seja da equipe, seja personagem, seja pessoas interessadas pelo tema, que é algo muito importante, porque o filme não termina. O filme continua vivo enquanto as pessoas vão falando sobre ele, vão questionando e vão trazendo outros aspectos que às vezes não foram percebidos, trazendo essa conversa para manter o filme vivo. Eu acredito nisso. Chantal, tem uma pergunta para você aqui, ó. A Cisina Célia quer saber quantos anos que você está aqui no Brasil. Dia 28 de fevereiro, vou fazer 6 anos. 6 anos no Brasil. 6 anos. Fernanda, você sabe dizer das outras há quanto tempo elas estão no Brasil ou não? Ou elas chegaram a contar para você? O que mais que elas contaram de interessante que você não conseguiu colocar em virtude do tempo aí? Eu vou ficar falando até amanhã, então. Todas elas estão aqui há pelo menos 5 anos, né? Então, aqui eu não consegui entrevistar porque estava grávida, porque estava com um pouco de gravidez de risco, então a gente não conseguiu ir adiante com a filmagem. Ela já está aqui acho que uns 5, 6 anos, que é a Edeline, que já está com o nenenzinho agora, nasceu. A Marioliane, se não me engano, também são 6 anos, e a Norélia também. Então, é mais ou menos 5, 6 anos todas elas. E algumas outras que eu conversei e que não entraram no filme por diversas questões, às vezes disponibilidade, enfim. A maioria estava há bastante tempo aqui, no mínimo 2 anos, não tinha nenhuma assim, recém-chegada. E uma coisa que das outras 2 entrevistadas no filme, né, a Valéria, que é da Secretaria de Direitos Humanos, e a Ariane, que é a coordenadora da escola, onde a Maria Oliane estuda, perdão, e elas falam também, até assim, são ciclos, né, digamos. Teve o terremoto, já foram 2 terremotos, e aí gera um ciclo de saída do Haiti em busca de melhores condições pelo desastre ambiental, e as haitianas, ou os haitianos em geral, recebem um visto humanitário
para ficar no Brasil, por ser uma questão ambiental. E aí agora o que a gente está percebendo é que está tendo uma saída daqui para ir para os Estados Unidos, que muitas vezes, pela conversa, o objetivo principal no começo de muitas delas é os Estados Unidos, mas às vezes não é possível. Então, às vezes é um caminho que se faz, desce, depois volta. Tem uma que eu conversei, que é a Oguna, que morava na ocupação Vila Soma, que ela ia participar do filme, aí veio a pandemia, e aí quando eu voltei o contato com ela, lá, eu não estou mais no Brasil, eu já estou no México. Eu falei, nossa, então é isso. Muitas vezes não ficam muito tempo num lugar, porque é a busca por moradia, a busca por um emprego, uma busca por uma qualidade melhor de vida, e às vezes é necessário mudar. Então, isso foi um dos aspectos que foi um pouco, às vezes, difícil, né? De fazer o contato e não conseguir ir adiante por vários motivos, de mudança, de troca de trabalho, questões da vida, questões materiais, né, de necessidade mesmo. Se eu ficar falando aqui, eu vou pensar em mais algo específico para falar que não entrou no filme e depois eu retomo. E eu queria agradecer aqui meu tio que perguntou aqui, José Maria Teodoro. Obrigada, está assistindo aqui, obrigada pelas perguntas. Ele pergunta aqui, não consegui acompanhar o contexto durante o qual foi feito o documentário. Que notícias elas tinham do Haiti quando entrevistadas? Isso é uma pergunta interessante pela questão de terremotos, questões ambientais, e pela outra questão que aconteceu no meio do ano passado, que o presidente foi assassinado. Então, mas o que a gente vê é, apesar de, às vezes, dificuldades de comunicação, de internet, a maioria consegue manter contato com a família, receber notícias através, basicamente, do Facebook, WhatsApp também. Então, e eu lembro nessa época que eu mandei mensagem para as haitianas com quem eu estava tendo contato, se estava tudo bem com a família, por causa de um outro terremoto que teve também no meio do ano passado, e alguma repercussão em relação ao assassinato do presidente. Então, elas acompanham, conseguem manter esse contato com a família, e notícias do país, basicamente Facebook e WhatsApp. Isso. E elas reclamam muito de saudade, falam muito de saudade, tem adaptação assim como Chantal, porque parece que Chantal é muito extrovertida, né? E também é bem... Ela já tem uma boa adaptação, né? Apesar que tem uma certa dificuldade com a língua ainda, mas ela tem uma boa, pelo menos na minha visão, ela tem uma boa adaptação. E com as outras? Como foi isso? Como é isso? Você podia contar para a gente, Fernanda? Cada situação varia um pouco, né? Porque a maioria das vezes elas vêm por intermédio de outras pessoas. É muito difícil vir sozinha. Eu vou sozinha, não conheço ninguém. Ou é por intermédio da igreja, o pastor que já veio, alguém da família que já veio. Então, elas se sentem acolhidas nesse sentido, então conseguem se adaptar nesse sentido. E muitas vezes morar próximo, criar comunidades, criar, digamos, núcleos de famílias de haitianos morando junto, para ter essa troca, para ter essa ajuda, para ter até esse contato com a língua, né? Essa ocupação na Vila Lúcia são 33 famílias, se não me engano, não sei se ainda são 33, mas 30 famílias de haitianos na mesma ocupação. Então, e é isso, cria esse senso de essa comunidade, essa ajuda mútua, e manter contato com, né, as tradições, a cultura. Então, a adaptação, no geral, não é tão problemática. E uma coisa legal também, que eu acho que você trouxe nas suas duas falas, é essa ideia da transnacionalidade, né, que a pessoa ela não vive só aqui no Brasil, ou só a partir das relações que ela está vivendo nesse exato momento, ela vive nessa troca, ela vive um pouco no Haiti, vive um pouco na República Dominicana, vive um tanto nos Estados Unidos, nessa troca constante, que a gente também está vivendo, a gente aprendeu a viver na pandemia, isso claramente, assim, isso
muita gente está fazendo, tem pesquisas de 80 e pouco que havia troca de fita cassete, assim. Então, realmente, assim, alguns laços, né, cada história é uma história, né, alguns laços realmente a gente precisa da pessoa perto, a gente quer a pessoa perto, mas muitos laços são feitos de maneira, assim, atravessada e todo mundo conectado, assim. Eu lembro que, assim, era constante a presença do celular e nunca numa língua só, assim, era francês, português, espanhol e uma mistureba, assim, e era muito legal, assim, entrar em videochamadas também com pessoas que estavam em outros países, e isso é muito interessante quando se estuda imigração, assim, é uma das coisas que me fascina também. Fernanda, o Tanael está fazendo uma pergunta aqui, qual foi a proposta formal do filme? Porque ele colocou uma observação, que o primeiro plano, sequência é muito vigoroso, né? A relação tempo e deslocamento espacial. E quer saber, então, qual foi a proposta formal do filme? Foram 7 roteiros que eu fiz ao longo de todo o percurso, né, desde o começo da pesquisa até o final, pelos motivos, né, que eu já mencionei. Mas, inicialmente, a ideia era que fosse um filme mais lento, mais observacional, que eu não interferiria, não teria muitas perguntas, seria mais observar o cotidiano com a família, para daí sair as questões que são ditas, né, sem serem ditas. Então, ao invés de ter as perguntas e elas falarem, a ideia original era que isso fosse mostrado. Mas, para isso, é necessário muito mais tempo de pesquisa, muito mais proximidade entre a equipe e as entrevistadas, e com a pandemia realmente, infelizmente, não foi possível. Então, a gente conseguiu um pouco na primeira entrevistada, né, com a Maria Oliane, a gente conseguiu acompanhar ela, esse trajeto indo para a escola, se arrumando, que era um pouco, né, disso, colocando o lenço na cabeça. Então, é uma questão cultural, né, como que ela se arruma para ir para a escola, enfim, como que é a interação dela na escola com outros haitianos, porque tem outros homens haitianos estudando com ela na EJA, com brasileiros, mas todo mundo de máscara, o prazo apertado para a gente finalizar o filme, então não foi possível, mas a proposta inicial era essa, que fosse muito mais com imagens ao invés de palavras. É isso. Chantal, tem mais uma pergunta para você aqui. É sobre a língua, se você tem dificuldade com a língua, se você já está aprendendo, se você em casa, se você fala português, como é isso? Essa pergunta vem do Joel de Oliveira, lá de Portugal. Eu estava com muita dificuldade, porque eu cheguei e não sabia falar nada. Eu aprendi a língua na boca dos outros no meu serviço. Para mim era muito difícil, porque eu não sabia nada. De manhã, da noite, da tarde, só sabe falar bom dia. Não sei como falar boa tarde. Se foi quando à noite tem que falar boa noite, só falar bom dia. Mas depois eu fui lá num serviço, eu consegui outro serviço, eu consegui aprender só num serviço. Mas depois eu não tenho dificuldade. Você está com criança pequena, teu nenê tem quanto? Teu nenê tem quanto tempo? Ele tem 11 meses. 11 meses. Você não chegou a ir para a escola aqui? Não. Tá certo. Mas você fala muito bem, para alguém que não pegou e sentou para estudar português, você está arrasando demais aqui, porque a nossa língua é um desafio, não é brincadeira. É difícil mesmo. Complementando essa questão do idioma, o que eu percebi, o que eu recebi de informação, é que muitas delas saem do Haiti e vão para a República Dominicana e aprendem o espanhol.
e falam espanhol muito bem. Então, quando chegam aqui, até a Maria Oliane fala no filme, né? Quando eu cheguei aqui, eu falava espanhol, porque ela tinha passado pela República Dominicana. Então, isso facilita também já chegar no Brasil sabendo falar um pouco de espanhol, por ser parecido com português, facilita. Mas, de todas elas que eu conheci, aprendem português rápido, com o trabalho, com os filhos. Os filhos vão para a escola e ensinam em casa. Eu conheci uma moça, que ela é aluna da Unicamp. Gente, é perfeito o português dela. Se ela estiver assistindo, Nuzi, parabéns, seu português é perfeito. Ela me ajudou com a tradução dos louvores. E aí eu também não sei se ela estudou formalmente, mas também, estando no ambiente acadêmico, provavelmente ajudou a desenvolver mais o português. Mas todas elas aprenderam bem. E tem mais uma pergunta aqui. O Danilo Elias de Freitas quer saber o que a Chantal achou do filme, o que ela sentiu se ver na tela. Muito legal. É a primeira vez eu participei de uma coisa dessa. É a primeira vez. Eu sinto-me bem. Fernanda, eu queria fazer uma pergunta para você. Assim, ficou assim evidenciado no filme que elas são vaidosas, né? Que elas têm uma cultura de se arrumar, tal. Como que você percebeu isso? Você captou rápido isso nelas, né? Apesar do pouco tempo de convívio que você disse que teve, né? Fala um pouquinho disso para a gente. Eu não perguntei para elas especificamente sobre isso, mas eu percebi, né? A questão, como a Chantal fala no filme, né? De gostar de usar brinco, de usar cabelo falso, de usar maquiagem, e eu percebi isso, sim, de gostar de se arrumar, de estar bem vestida. E uma coisa que eu achei bem interessante na tese da Rafaela, que o Facebook é uma maneira de manter contato com quem ficou no Haiti. E como que você consegue mostrar para quem está no Haiti que você está bem de vida, que você está feliz? Se arrumando para tirar uma foto. Então, quando elas postam a foto arrumada, maquiada, é uma maneira de manter esse contato e mostrar para a família, eu estou bem, não se preocupe comigo, estou bem e conseguindo me arrumar. Então, isso é bem importante, né? É bem interessante ver como que isso funciona, né? Essa análise, né, que a Rafaela fez de ser a maneira de, não de se exibir, mas de mostrar para a família, manter esse contato de que está bem. Se a Rafaela quiser comentar um pouco mais sobre isso, porque acho que você conviveu muito mais tempo com elas, sem pandemia, então acho que você percebeu isso muito melhor. Se puder complementar, eu agradeço. E além disso, assim, né, também tem o outro lado, né, de quando você já não trança mais os cabelos, quando você já não procura usar cabelo falso, você já não se cuida, não passa uma maquiagem, não sai para ir para a igreja, não, sabe, não circula mais. Também eu cheguei a ouvir falas muito pesadas, assim, ter conversas muito tristes, assim, de pessoas que refletiam isso, né? Não estar bem também em todo cuidado da estética, assim. Então, para mim, esse e também, assim, quanto trabalho não dá, né? Para cuidar de tudo isso, quanto tempo você não precisa. Eu lembro que eu fiquei, assim, horas trançando cabelos, assim, costurando o cabelo, de fazer uma trança e costurar, assim, são coisas que demandam, que nem a comida, que demanda afeto, demanda também você ter uma rede que te ajude a fazer o cabelo, que te ajude a se cuidar também, assim. Então, eu acho que também o autocuidado reflete muito sobre tudo isso, sobre como que você se apresenta,
para o mundo inteiro, assim, né, das fotos e das poses e tudo mais, e de eu ter entrado também nesse circuito que eu ainda não me dou muito bem, mas também como que mostra, assim, essas redes de quem que vai para Haiti e quem está vindo do Haiti traz cabelo, porque nem sempre os cabelos daqui são muito. Então, assim, a Chantal riu porque ela sabe disso. Então, é importante, assim, né? Você mostrar e você se cuidar e você também formar essas conexões através disso. Então, realmente, assim, foi lindo ver também isso no filme, assim, de como elas são lindas e como elas estavam se apresentando de uma maneira, não, eu estou sofrendo por estar no... Não, eu tô ótima aqui, tô fazendo a minha história. Tem problema? Claro, todo mundo tem, mas elas são brilhantes, assim, então realmente sempre é lindo vê-las. Fernanda, tem mais uma pergunta aqui. Marcelo Santa Rosa. Ele quer saber como a pandemia impactou na produção do roteiro. Você falar um pouquinho sobre isso. Impactou 1000%. Teria sido um filme completamente diferente se não houvesse pandemia, para começar, mas também não tem como prever. Porque um documentário é um filme que é feito dia após dia, não é como um filme de ficção que a gente tem lá todos os diálogos certinho, a gente tem os atores, a gente ensaia, né? Então, ficção, tudo é muito previsível, digamos. E o documentário é o risco do real, seja ele qual for. Então, a gente teve que lidar com todos os riscos do real, pandemia, dificuldades de deslocamento, de disponibilidade, de várias questões. Então, o roteiro foi criado dia após dia. Às vezes eu escrevia uma coisa, no dia seguinte a gente ia filmar e tinha que mudar, por não ter muita opção, tem que mudar, mas é uma experiência rica, né? É sofrido, eu sofri, porque, né, a gente pensa uma coisa, planeja e vira ao contrário completamente, mas tem que estar disposto a isso, tem que saber que, né, e às vezes a riqueza está aí, né, de descobrir coisas novas e estar no meio da gravação e aparecer algum aspecto novo que não tinha percebido e abordar aquilo, ou ter uma mudança e lidar com a mudança e aproveitar, incorporar no filme e depois trabalhar, ver como que na montagem isso vira um filme, porque um dos grandes questionamentos que eu tinha era, isso vai virar um filme? Será que não vão ficar só cenas, situações soltas? Então, como isso virar um filme? Como amarrar? Como fazer que eu conte uma história, né? Foi um desafio. Não foi fácil. Tá longe de ser assim, nossa, é o filme como eu imaginava. Mas é isso, você tá aberta e disposta a incorporar as mudanças e aproveitar as mudanças que acontecem, os problemas que acontecem e como fazer isso virar algo produtivo no filme. Não é tão simples assim, mas... E sem experiência de direção, como eu falei, minha primeira experiência de direção, então... E mais uma vez agradeço muito ao Danilo, que montou o filme, e é meu companheiro, então aqui do lado eu montei o filme do lado dele, então isso também ajudou muito, né, da gente questionar o que a gente filmou, como que a gente amarra as cenas, como que a gente conta essa história. É isso. Então, aproveitando você aí, Fernanda, não sai da tela, não. É que o Francis Rousseau está perguntando assim, se há possibilidade para que haja um outro curta-metragem. Eu acho que há possibilidade até de um longa, né? Mas aí é você que vai responder, porque ele está dizendo, né, que é muito complexo, né? A condição e situação dos migrantes. E aí, você pensa em dar continuidade para esse trabalho?
A gente tem bastante material filmado. Então, eu tenho interesse em, sim, fazer um filme, né, mais longo, ter mais tempo para contar as histórias, mas por agora, pela questão da pandemia, eu acho que por agora ainda não. Eu acho que o ideal seria realmente quando a gente tivesse mais tranquilidade de filmar, de estar sem máscara, que a gente ainda não está, infelizmente, para que tenha um pouco mais de envolvimento entre, né, as pessoas, a equipe, as pessoas sendo entrevistadas. Mas, e aí, por agora, a gente tem esse filme pronto, né, fazer o filme circular, conversar sobre ele, e ir pensando, sim, talvez uma versão mais longa, ou outro filme. Agora eu não, né, é o filho que está nascendo, ainda vamos cuidar desse filho que acabou de nascer, mas vontade de explorar mais e fazer algo além, tenho sim. Chantal, tem uma pergunta para você aqui da Érica Leardini. Ela gostaria de saber, na visão das haitianas, né, se você vê aspectos negativos aqui no Brasil. Só não está entendendo direito. Como? Desculpe, não deu para entender. É para você repetir a pergunta, Janice, que acho que ela não entendeu. Se você vê aspectos negativos, coisas que não são boas aqui no Brasil, o que você acha que não é bom aqui no Brasil? Aspecto negativo do Brasil. Para mim, ainda não achei nada negativo. Não acha? Não. E a Fernanda saberia dizer se as outras fizeram esse mesmo comentário? Que tipo de comentário fizeram a respeito do Brasil, Fernanda? Uma questão relacionada ao racismo, que eu perguntei, a Chantal respondeu sobre isso quando a gente estava gravando, não entrou no filme, né? Porque muitas vezes a gente, brasileiro, a gente vê uma situação e a gente sabe que tem alguma questão de racismo ali, mas muitas vezes o imigrante, não só haitianos, eles veem como xenofobia. Eles acreditam que não é porque eu sou negro ou negra, é porque eu sou imigrante. Eu já ouvi isso algumas vezes de nacionalidades diferentes. Então, tem essa questão, tem a questão do racismo, que às vezes o próprio imigrante não percebe por achar que é por ser imigrante, porque não fala português direito e às vezes até tem a dificuldade até do entendimento, já ouvi um pouco também em relação a isso, mas... E às vezes a dificuldade com a língua, né? Acho que alguns não têm tanta facilidade, ou não passaram pela República Dominicana, então não têm o conhecimento do espanhol, que facilita o aprendimento do português. Mas e tem a não ouvi muitas desvalorização do histórias. real, assim, também, né? Uma coisa que, tipo, o pessoal sofre bastante é que o real não tá ajudando, né? Na hora de enviar remessa e tal, na hora que você converte para dólar, é nada. Então, é uma constante também. E eu gostaria de assinalar também que a gente está vivendo uma crescente, né, de violência contra imigrantes também, assim, eu não sei se em Barão, talvez, que Barão é um lugar privilegiado, assim, em vários aspectos, mas aqui em São Paulo, os casos estão começando a ficar mais intensos, assim, então... eu gostaria de assinalar isso também, assim, que a xenofobia é um problema também para tanto imigrantes negros como imigrantes brancos, e talvez a gente tenha que se debruçar mais para frente para falar desse tipo de violência que a gente achava que não existia no Brasil, mas grupos extremistas estão aparecendo, né, e também aparece na sutileza, assim,
que do mesmo jeito que vem o racismo, né, nessas sutilezas, essas situações de violência contra imigrantes também estão aumentando. Então, é uma coisa que eu gostaria de pontuar também, assim. Nós estamos recebendo aqui muitos elogios, viu, Fernanda? Muitos elogios para você, que o assunto é de extrema importância, que você está de parabéns. Tem muito elogio, depois você vai ler todos, você vai ficar contente. Obrigada, obrigada. Mas eu queria ouvir as críticas também, porque às vezes a gente só ouve os elogios, podem questionar alguma coisa. É importante também, a gente aprende com as críticas, não tem problema criticar. Bom, não tem crítica aqui. Eu só Todo posso mundo é dizer o que bonzinho. tem aqui, né? Não tem crítica. Só tem elogio. Você gostaria de fazer alguma pergunta para a Rafaele ou para a Chantal? Sim. Queria perguntar para a Chantal uma coisa que a gente conversou, né, nas nossas conversas, né, nas entrevistas, que não entrou no filme, para falar um pouco assim sobre a sua vinda para o Brasil, se você gostaria de voltar, se você se sente em casa aqui, você acha que aqui é realmente a sua casa, o que você sente falta de lá, que você gostaria de voltar para ter mais, ou que gostaria que tivesse aqui, se pudesse falar um pouquinho sobre isso. E Rafaela, uma pergunta, uma coisa bem interessante que eu li na sua tese, que quando você estava em Santa Bárbara do Oeste, que você foi apresentada às haitianas, você foi apresentada como amiga da Luísa. E isso foi uma porta que se abriu, que você era amiga, você não estava ali sendo apresentada como pesquisadora. E isso facilitou, né? Claro, sem pandemia, então isso também já está 1000 anos na frente. Um pouco sobre essa sua experiência de criar esses laços de amizade, né? Que para mim foi totalmente diferente por pandemia e por eu não ter ninguém conhecido para me apresentar. Eu que fui atrás por indicações, mas eu não fui como amiga, eu fui como produtora, diretora. Então, assim, a amizade até vem, mas ela vem consequentemente, né? E para você, eu vi que fluiu mais fácil. Se puder também falar um pouquinho sobre isso. Quem vai responder? A Chantal? Chantal responde então a pergunta da Fernanda. Ela me perguntou como vai minha vinda para cá. Se eu tenho... O que você sente falta? Um minuto. Deixa eu esse menino, porque senão ele vai me deixar conversar. Então eu vou respondendo enquanto isso. Ou você responde, Chantal, o que você prefere? Eu tenho vontade de ir só para lá, para ir lá só para visitar a minha família. Meus sobrinhos, porque eu gosto deles muito. Eles também me gostam muito. Eu tenho vontade só para ir lá e voltar para cá. Porque para mim, eu senti na minha casa quando eu estou aqui. E eu quero ver meu filho, porque eu tenho vontade de trazer ele para cá. Mas se ele conseguir vir até agora, só para isso eu tenho vontade de ir lá. Mas para voltar a morar lá, eu não. Então você se sente em casa aqui. O Brasil é o seu país. Você está feliz aqui. Sim. E o Emerson também. O Emerson está bem feliz. Emerson, todo brasileiro, todo já do traquejo. Conversando, olha pra cá. Chantal, seu filho que ficou lá tem quantos anos? Ele tem 16 anos. 16 anos. Tá bom, obrigada, viu? Vai. Então, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, eu também estava com, assim, dificuldade de, por onde que eu vou entrar, como que eu vou entrar, o que que eu vou abordar, mesmo tendo contato com bastante gente,
eu não sabia muito bem que caminho tomar. Aí, o meu pai, na época, trabalhava numa cooperativa de flores e lá tinha uma compradora que sempre pedia, tipo, gente, doação, ajuda, indicação para imigrantes haitianos, assim, que estavam chegando em Santa Bárbara. E ele falou assim, você não quer falar com ela? Aí eu falei. E a Luísa é uma pessoa, assim, uma pessoa incrível. Ela pegava 2 dias na semana para ajudar nessa recepção, na acolhida, no cuidado, assim, ela era como uma mãe para eles. Então, quando eu cheguei para conversar com as meninas e tudo mais, eu tinha esse laço de proteção, assim, que é uma coisa também que, né, você vai chegar num lugar que ninguém te conhece, então você tem aquela indicação forte, aquela pessoa assim, olha, aqui tem alguém de confiança, e foi muito bom, assim, porque por mais que a gente tivesse dificuldade, o pessoal que tinha mais em desenvoltura, porque assim, eu conheci muita gente que estava há meses aqui no Brasil, eu não conheci gente que estava há anos aqui, então a comunicação foi realmente um desafio, e que as meninas que vieram da República Dominicana me ajudaram muito. Na época o francês estava mais afiado, então eu conseguia desengastar umas conversinhas assim, mas foi muito importante ter essa broker, assim, que eu coloco, né, essa pessoa que intermediava a minha relação, porque eu também não queria entrar via ONG, assim, porque eu não tenho muita coisa para oferecer, pesquisador, né, nesse país, não tem tantas coisas assim para oferecer, assim, eu não conseguiria apresentar um produto tão claro e lindo como um filme, assim. Aliás, Fernanda, obrigada por ter lido minha dissertação, eu nem sabia que as pessoas liam a dissertação dos outros, mas eu agradeço. E assim, para mim, me ajudou muito, e ainda me ajuda a ter essas relações de afeto, assim, que eu também eu não tinha claro o que seria o resultado final daquelas conversas que eu estava tendo, assim. Então, para mim, ter essa relação de amizade me ajudou também a me soltar e a aprender a fazer pesquisa, que no mestrado é isso. A gente acha que a gente aprendeu alguma coisa na graduação, quando chega numa outra fase da pesquisa é puxado, assim, eu acho que você viu essa diferença como produtora e como diretora, deu esse baque, assim, de tipo, e aí, como que eu trago essa história, assim, como que eu coloco, assim, e ajudou muito, e tanto é que você veio me procurar, e eu falei, cara, pior que meus contatos de Santa Bárbara realmente ou não tenho, ou estão nos Estados Unidos, assim, então, que é isso, né, as haitianas, e os haitianos, né, não estão aqui só para estar, estão por algo maior, uma qualidade de vida, para garantir um futuro para os filhos, e se não há oportunidade no Brasil, vamos embora, a gente precisa continuar lutando, assim, e eu acho que é uma lição que fica também desse tempo, assim, que eu fiquei com elas, assim, e eu acho que é isso, assim, mas eu queria também saber como que você conseguiu esses outros contatos, como que foi para você traçar essa rede, assim, eu queria ter te ajudado mais nisso, mas realmente é um desafio, né? Fernanda, será que a Fernanda caiu? Porque o pessoal está dizendo que a chuva está muito forte em alguns locais e a internet está falhando. Então, tem gente que entra, assiste um pedaço e a internet cai, e aí entra de novo. E eu acredito que a Fernanda parece que congelou, né? Fernanda congelou? Travou, né, Fernanda? Então, você já respondeu uma pergunta que tinham feito aqui, acerca do destino, se eles vêm para o Brasil para ficar, ou se
é uma passagem? Já é pensado que é uma passagem ou não? É conforme as coisas vão acontecendo, eles vão decidindo. É isso que você sentiu? As histórias são várias, né? E as trajetórias, as escolhas são várias. Assim, os motivos para voltar para o Haiti. Eu lembro de várias amigas que queriam voltar para o Haiti para poder criar família, que achava que no Brasil a gente não tinha os valores das haitianas, então, dos haitianos e haitianas, então achava importante constituir família lá no Haiti. Tenho amigos que migraram para os Estados Unidos porque tinham conhecidos e era importante para eles estarem lá. Muitas histórias daqui que eu encontrei foram histórias de amor, então pessoas que vinham aqui porque seus companheiros estavam numa situação estável aqui e tudo mais, então eu acho que isso é importante também frisar, né, que as histórias são várias, assim, e a gente dificilmente consegue falar assim, o Brasil é o país de destino? Também, depende de qual que é o seu objetivo, assim, mas é um país de passagem também, a tendência nos últimos anos que a gente tem acompanhado, o Brasil tem sido cada vez mais um país de passagem, por vias lícitas e ilícitas, assim, então, se a gente pode falar desse jeito, né, mas de negociações várias e de situações também bastante sensíveis, assim, então, é sempre importante acompanhar, né, que o Haiti é um país que tem muito numa educação, de um respeito, de uma história, assim, que tem que se respeitar muito, assim, então isso tá nas pessoas também, e então eu acho que, assim, é isso, depende muito de cada trajetória, mas a gente pode ver meio de tudo, assim, e a Fer mandou aqui que realmente ela caiu. Às vezes é queda de energia, o dela é energia, não é nem da internet só. Mas o Francis Rousseau, ele mandou uma observação aqui, ó. Boa lembrança, Rafaela. Acredito que Barão Geraldo é uma região bem privilegiada, realmente não pode ser usada para pensar outras regiões. Me lembro que no início da pandemia, um angolano foi assassinado com um golpe de faca. Ele ia receber aquele auxílio emergencial. Quando ele ia receber o auxílio emergencial, ele se reportou a sua consideração, né? Que você lembrou muito bem não só sobre preconceito, mas a xenofobia também que existe, infelizmente, no nosso país, que estava meio escondidinho, mas que apareceu aí a todo vapor. Fernanda, você está de volta? Acabou a luz aqui, eu falei, meu Deus, e agora? Hoje vendo, trovejando, eu falei, pronto, aí acabou a luz, mas voltou, agora voltou. Então, agora são 20 horas e 28 minutos, vamos para as considerações finais? Então, fala, Fernanda, você já está na tela? Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, os elogios, as perguntas e as críticas que podem vir, por favor. É sempre bom trocar experiências, conversar e aprender com isso tudo, né? Obrigada, Janice. A Janice acompanhou desde o começo, toda minha angústia de pandemia. Janice, o que a gente faz? O prazo, Janice, né? Obrigada pela paciência. Obrigada a todos que participaram, que colaboraram, que toparam conversar, dar informação, de alguma maneira participar do filme, por toda a equipe. De novo, obrigada a todos. E é isso, que agora o filme circule mais e que todo esse bate-papo faça as pessoas pensarem um pouco mais no próximo, né? Deixar o preconceito ou a xenofobia ou o que for de lado e pensar, ver o lado humano das pessoas, que a gente vê que muitas vezes fica de lado. Que história que essa pessoa tem para contar? Qual é a história dela de vida? Por que ela está aqui? Ela não está aqui, às vezes, porque ela quer, porque ela precisa. Então,
como conviver com as diferenças, como aprender com o outro, porque todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo tem algo a ajudar o outro. Então, estar aberto a isso e um pouco dessa sensibilidade do filme, né, na questão da música, como que também as questões culturais são bem interessantes, da gente ter essa troca. E é isso. E que gere bate-papo, que gere uma discussão sobre o tema, sobre o filme, sobre questões que a gente talvez não tenha falado hoje, né, mas que com certeza ainda possam surgir. Então, se alguém quiser ainda fazer mais alguma pergunta, se quiser mandar alguma mensagem, alguma coisa, tanto no Facebook da Metrofilmes, quanto no Instagram Metrofilmes, eu que gerencio, eu respondo ali também. E é isso. Obrigada. Chantal, considerações finais. Você gostaria de falar alguma coisa, fazer algum agradecimento? Eu quero agradecer de vocês. Eu quero agradecer todo mundo também que está vendo. Parabéns, Fernanda, por seu quadro que está atrás. Eu gostei. Eu estou ficando olhando só. É só isso. Amo vocês. Muito obrigada. Rafaela? Eu queria agradecer a Fernanda, a Ariane que me indicou também, que apareceu no filme, maravilhosa, a Chantal e a Janice por esse bate-papo, a quem assistiu, acompanhou a gente nesse tempo, e agradecer, assim, a todos aqueles haitianos, haitianas que estão aqui lutando por condições não só de melhoria de vida para eles, mas para outros imigrantes, assim, que é um povo de muita luta e que não luta só, e não só para eles, assim. Então, agradecer a eles e as minhas amigas que eu fiz em Santa Bárbara, que são perfeitas e queridíssimas, e morro de saudades, assim. E ao meu afilhado, que ele é haitiano, Eterena, perfeito, John, e que é incrível, também ser parte de uma família que tem o mundo, não só o Haiti, como referência. Então, muito, muito obrigada. Então, eu queria agradecer muito a Fernanda pela oportunidade de trabalhar nesse projeto tão lindo, né? Tão potente, com tantas mulheres, que bom, né? E também agradecer a presença de todos que ficaram até agora, né? Assistiram o filme, ficaram para o bate-papo. E queria também agradecer ao PROAC, que nos deu essa oportunidade. Esse projeto foi selecionado pelo edital 32/2019, Prêmio Estímulo à Produção de Curtas, graças à nossa querida amiga e cineasta Fernanda Viana. Obrigada, gente, até uma próxima, até mais. Obrigada, meninos. Obrigada, César e Bruno, pela transmissão. Chantal, um beijo. E a gente, semana que vem eu vou te visitar, tá bom? Até logo a todos, então. Obrigada, Tchau. gente. Até mais. Obrigada a vocês.